Outra notícia aí que saiu de ontem para hoje também do Yuri Alberto, né, rapaziada? Parece que o Yuri Alberto, inclusive, estão entrando em campo agora, né? O time do Atlético de Madrid da Espanha, que vai enfrentar o time lá do grupo do Botafogo, né? O time que o Botafogo ganhou a primeira rodada. O Atlético de Madrid teria interesse na contratação de Yuri Alberto. Parece que já até se falam dos números, né, dessa contratação, quanto o Atlético de Madrid iria oferecer para contratar o Yuri Alberto. Que parece que o atacante deles lá está sendo vendido, né? E eles precisam colocar outro jogador ali para poder disputar a temporada do ano que vem, desse ano, né, a outra temporada do Atlético de Madrid, logo após o Mundial. E eles veem o Yuri Alberto com um perfil desse jogador. Só que os números, rapaziada, os números é assustador, né, mano? É assustador. Os caras ofereceram 20 milhões de euros, mano. 20 milhões de euros. Lembrando que o Yuri Alberto, o Corinthians só tem 50% do passe dele. Então, se o Corinthians for vender por 50 milhões por 20 milhões de euros, o Corinthians fica só com 10 milhões de euros. Não tem que fazer esse negócio. Não tem. E o Corinthians, igual o Rodrigo Garro, o Corinthians tem com o Yuri Alberto. A multa rescisória do Yuri Alberto é altíssima para o clube europeu. Se eu não me engano, é 100 milhões de euros. 100 milhões de euros é a multa, rapaziada. Então, se a multa é 100 milhões de euros, não tem que nem conversar por proposta de 20 milhões de euros. Tem que chegar e falar, não, eu não quero 20 milhões de euros, não quero nem continuar com essa proposta. Ah, mas vai ter bonificação, mas vai ter isso. Não, 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 não. Não quero. O Corinthians pode fazer isso. Ah, Henrique, mas aí, se o jogador quiser ir e o Corinthians travar, o jogador vai ficar com cara feia. Foda-se, mano. Foda-se. O Corinthians, ele faz isso. Ele coloca esse valor de multa para que possa se respaldar nessas horas, mano. Nessas horas. Então, assim, é melhor. Se o Corinthians tiver esse pensamento, se os dirigentes do Corinthians tiverem esse pensamento de falar, ah, mas aí o jogador vai ficar. Ele vai ficar com birrinha do clube e não vai jogar nada. Então não coloca multa rescisória nenhuma, mano. Então deixa o jogador fazer o que quer, mano. Faz igual o ex-presidente analfabeto burro do Corinthians, que era o Duílio, não esse Pinóquio agora, o outro, o Duílio, fez o contrato com o Roger Guedes. Ó, Roger Guedes, vou fazer um contrato aqui com você, ó. Só que é o seguinte, aí o Roger Guedes pegou e falou assim, não, beleza, eu aceito isso daí, só que é o seguinte, presidente, quando eu quiser sair, no momento que eu quiser sair, se eu não me engano, acho que a partir da segunda janela, a primeira janela ele não poderia sair, a partir da segunda janela, o momento que eu quiser sair, eu posso sair do Corinthians. Aí o Duílio falou, beleza, Roger Guedes, pode fazer isso aí. O que aconteceu? O que aconteceu, rapaziada? Quando que o Roger Guedes saiu do Corinthians? Numa semifinal de Copa do Brasil. Entre um jogo e outro. E aí o que aconteceu nessa. Não tô falando que o Corinthians ia se classificar se o Roger Guedes estava, não. Mas acho que é um jogo muito mais difícil pro São Paulo. Isso a gente tem certeza. Então, assim, se for pro Corinthians fazer o que o jogador quer e o que o outro clube que vai contratar quer, então, mano, vamos ligar o foda-se então, mano. Então já era, mano. Não tem que nem pensar. 20 milhões de euros no Yuri Alberto, não tem nem que pensar. Não tem que vender. Não tem que vender. Os melhores do cenário seria vender por 100 milhões, óbvio. Ó, Atlético de Madrid, vocês querem o Yuri Alberto? É o perfil de jogador que vocês querem? Lembrando que o Yuri Alberto ele é novo ainda, e ele ainda tem futebol para jogar na Europa. Então, Atlético de Madrid, vocês querem o Yuri Alberto? Legal. Paga a multa. Paga a multa, 100 milhões. 100 milhões de euros, vocês levam ele, aí o Corinthians não tem o que fazer. Pagando 100 milhões de euros no Yuri Alberto, até eu levo ele no aeroporto. Até eu. Mas não. Se o Corinthians de verdade, o Corinthians é capaz, se oferecer 30 milhões de euros no Yuri Alberto, o Corinthians vender. Escuta o que eu tô falando. Escutem o que eu tô falando. Eu espero de coração que o Corinthians não venda. Até porque eu vi uma reportagem hoje, lá no GE, falando que o Corinthians vai fazer de tudo para manter Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay.